O caminho de Lucas, quando a fé moveu o impossível. Lucas sempre foi um homem trabalhador. Desde jovem, aprendeu com o pai que o pão só chegava à mesa com suor e dedicação. Casou-se com Ana, uma mulher doce e forte, que o apoiava em tudo. Juntos, criaram 2 filhos, Pedro e Maria, em um lar simples, mas cheio de amor. Porém, há 3 anos, a vida deles mudou drasticamente. Ana começou a sentir dores fortes nas costas, que com o tempo se espalharam pelas pernas. Os médicos diagnosticaram esclerose múltipla, uma doença sem cura, que aos poucos ia tirando seus movimentos. Lucas viu a mulher que amava, antes tão ativa, se tornar dependente de uma cadeira de rodas. As contas médicas consumiam todo o salário, e a tristeza tomava conta da casa. Pedro, com 15 anos, começou a faltar na escola, e Maria, de 12, chorava escondido no quarto. Uma noite, depois de mais uma consulta frustrante, Lucas sentou na calçada de casa, com as mãos no rosto. Senhor, até quando? Murmurou. Não era um homem de muita fé, mas naquela hora, sentia que só um milagre poderia salvar sua família. Foi então que lembrou de um colega de trabalho, o irmão João, que sempre falava da congregação cristã no Brasil com tanto carinho. Lá a gente encontra paz, Lucas. Os irmãos oram uns pelos outros, e Deus ouve, dizia ele. Lucas nunca tinha ido a uma igreja, mas naquela noite, desesperado, pegou o telefone e ligou para João. Irmão, eu preciso de ajuda, a voz tremia. Minha esposa está doente, os filhos estão se perdendo, e eu não aguento mais. João não hesitou. Venha amanhã à noite. A igreja está de portas abertas para você. No dia seguinte, Lucas entrou na pequena sala de cultos da CCB, nervoso. O lugar era simples, paredes brancas, bancos de madeira enfileirados, sem altares chamativos nem instrumentos musicais. Os irmãos e irmãs estavam vestidos com modéstia, as mulheres com saias longas e cabelos presos, os homens de camisa social. Todos o cumprimentaram com um aperto de mão firme e um sorriso sincero. O ancião, um homem de cabelos brancos e voz serena, dirigia a reunião. Os hinos eram cantados a capela, vozes unidas em harmonia, como se cada nota saísse do coração. Lucas não conhecia as letras, mas sentia uma paz estranha ali. Quando chegou a hora dos testemunhos, vários irmãos se levantaram para contar como Deus os havia livrado de enfermidades, dívidas, vícios. Um deles, o irmão Mateus, falou sobre como sua filha, dada como incurável pelos médicos, havia se levantado da cama após muitas orações. Lucas sentiu algo mexer dentro dele. Quando o ancião pediu para que quem precisasse de oração se levantasse, ele hesitou, mas então se pôs de pé, trêmulo. Meu nome é Lucas. Minha esposa está muito doente, e eu não sei mais o que fazer, a voz falhou. Se Deus existe, peço que Ele olhe para nós. Imediatamente, os irmãos se aproximaram. Mãos se estenderam sobre seus ombros, e vozes começaram a clamar a Deus em oração. Não eram palavras bonitas ou ensaiadas, mas súplicas sinceras, cheias de fé. Lucas fechou os olhos e, pela primeira vez em anos, sentiu lágrimas escorrerem. Senhor Jesus, tem misericórdia desta família. Ouvia o ancião orar. Tu és o mesmo Deus que curou os enfermos, que ressuscitou os mortos. Toque no corpo da irmã Ana e restaure-a, para a tua glória. Nas semanas seguintes, Lucas passou a frequentar a igreja com assiduidade. Levava Pedro e Maria, que, aos poucos, voltaram a sorrir. Os irmãos visitavam Ana em casa, oravam com ela, liam a Bíblia. Um dia, o ancião sugeriu: Irmão Lucas, por que não batizamos a irmã Ana? A água não cura, mas a fé em Cristo sim. E ele honra quem o busca de todo o coração. Lucas concordou. No domingo seguinte, na praia próxima, Ana foi batizada nas águas, mesmo fraca, sustentada por 2 irmãs. Quando saiu da água, seu rosto brilhava de uma alegria que não era só emocional. Sinto algo diferente, disse ela, segurredando a mão do marido. Como se uma carga tivesse saído de mim. Naquela noite, durante a Santa Ceia, enquanto partiam o pão e bebiam do cálice em memória de Cristo, Lucas sentiu uma certeza profunda: Deus estava agindo. 3 meses depois do batismo, Ana começou a sentir formigamentos nas pernas. Os médicos, surpresos, pediram novos exames. Os resultados mostravam uma melhora inexplicável,
a progressão da doença havia parado, e alguns nervos estavam se regenerando. Pouco a pouco, com fisioterapia e muita oração, Ana voltou a dar os primeiros passos, apoiada em uma bengala. Uma noite, no culto, foi ela quem se levantou para dar testemunho. Eu não sei explicar como, mas sei quem fez isso, disse, com a voz embargada. Deus ouviu as orações dos irmãos. Ele não nos abandonou. Lucas, ao seu lado, segurava sua mão, os olhos brilhantes. Pedro e Maria, agora ativos na igreja, cantavam os hinos com entusiasmo. A família que quase se desfez estava unida, não apenas entre si, mas com uma comunidade que os acolheu como filhos. O milagre de Ana não foi instantâneo como alguns imaginam. Veio com fé, paciência e a mão de Deus trabalhando nos detalhes. Mas o maior milagre não foi só a cura física, foi a transformação dos corações. Lucas aprendeu que a fé não é a ausência de problemas, mas a certeza de que, mesmo no vale mais escuro, Deus está presente. A congregação cristã no Brasil não lhe prometeu riquezas ou vida fácil, mas lhe deu algo muito mais precioso, a verdade do Evangelho, a comunhão dos santos e a esperança que não falha. Hoje, quando alguém pergunta como sua família superou tamanha prova, Lucas sorri e responde: não fomos nós. Foi Deus, através das orações de um povo simples, que acredita no poder daquele que disse: tudo é possível ao que crê. E eu, que duvidei tantas vezes, hoje sei, a fé move montanhas. Até as que parecem impossíveis. A vida de Lucas e sua família nunca mais foi a mesma depois daquele milagre. O que antes era um lar marcado pela dor e pelo desespero, agora respirava paz e gratidão. Mas Deus não parou por aí. Ele estava apenas começando a escrever uma história ainda maior. Os médicos que antes davam sentenças sem esperança agora olhavam para os exames de Lucas com espanto. Isso não tem explicação científica, dizia um deles, coçando a cabeça enquanto analisava os resultados. Os tumores simplesmente desapareceram. Lucas sorria e respondia com calma: tem sim, doutor. Chama-se Jesus. Alguns profissionais até pediram para visitar a igreja, querendo entender como uma fé tão simples poderia operar mudanças tão profundas. A notícia do milagre se espalhou pela vizinhança como fogo em palha seca. Pessoas que antes passavam reto pela congregação cristã no Brasil agora paravam para ouvir os louvores que saíam dali. Muitas famílias, carregando suas próprias dores, começaram a frequentar os cultos. Entre elas estava Dona Maria, uma senhora que há anos lutava contra uma depressão tão profunda que já não via sentido em viver. Ela chegou arrastando os pés, com olheiras fundas e um coração vazio. Mas ao ouvir o testemunho de Lucas, algo dentro dela se mexeu. Se Deus fez isso por eles, pode fazer por mim também, murmurou, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. E fez. Semanas depois, Dona Maria estava de pé, lendo a Bíblia com voz firme e ajudando outras mulheres que chegavam quebrantadas. Aqui eu encontrei minha família, ela dizia, abraçando as irmãs em Cristo. O pastor sorria ao ver aquilo, porque sabia, cada alma salva era um troféu do amor de Deus. Lucas, que antes mal conseguia andar, agora servia na igreja com entusiasmo. Ele e sua esposa, que quase se separaram sob o peso da doença, renovaram seus votos em um culto especial, diante de uma congregação que chorava de alegria. Os filhos, que cresceram vendo o pai entre idas e vindas de hospitais, agora o viam de pé no púlpito, dando testemunho do poder de Deus. Papai, o senhor acha que Deus pode curar o meu amigo que está doente? Perguntou o caçula certa vez, com olhos brilhantes. Lucas se ajoelhou, colocou as mãos nos ombros do filho e respondeu com a voz embargada: Filho, se Deus curou seu pai, que já estava quase desistindo, imagine o que ele não pode fazer por quem ainda tem fé do tamanho de um grão de mostarda. E foi assim que a família de Lucas se tornou um farol. Não porque eram perfeitos, mas porque carregavam nas costas as marcas de uma batalha vitoriosa. Pessoas de outras cidades começaram a visitar a igreja só para ouvir sua história. Alguns vinham céticos, outros desesperados, mas todos saíam tocados por algo que não podiam explicar. Um dia, um jovem chamado Rafael chegou arrasado. Viciado em drogas, sem família e com o corpo destruído pelo uso de entorpecentes, ele entrou na igreja mais por desespero do que por fé. Sentou-se no fundo, tremendo, com medo de ser julgado. Mas ali, entre os cânticos e as orações, sentiu pela primeira vez em anos que alguém, algo, o amava incondicionalmente.
Quando o pastor fez o apelo, Rafael se levantou. Não sabia orar direito, não conhecia a Bíblia, mas uma coisa ele sabia: não queria mais viver daquele jeito. E Deus, que já tinha transformado a vida de Lucas, agora estendia sua mão para aquele jovem. Hoje, Rafael é um dos obreiros mais dedicados da igreja. Se Deus me tirou da lama e me colocou aqui, é porque Ele tem um propósito para mim, diz, com os olhos cheios de lágrimas de gratidão. A congregação cristã no Brasil não mudou só a vida de Lucas. Ela se tornou um lugar onde o impossível vira possível, onde corações endurecidos amolecem e onde o desespero dá lugar à esperança. Não por causa de paredes ou estruturas, mas porque ali há um povo que acredita, de verdade, que Deus ainda opera milagres. E assim, a história de Lucas se multiplicou. Em cada testemunho, em cada vida transformada, ecoa a mesma verdade: quando o homem diz é impossível, Deus sorri e diz, espere para ver. Naquela mesma igreja, enquanto Lucas e Rafael serviam com alegria nos bastidores, uma mulher chamada Ana entrava pela primeira vez com o coração pesado como chumbo. Ela carregava uma dor que poucos conheciam. Há 3 anos, seu filho, Pedro, de apenas 7 anos, estava em um leito de hospital, imóvel, após um acidente de carro que os médicos chamavam de um caso sem volta. Os exames mostravam atividade cerebral mínima, e os especialistas já tinham sugerido que ela desligasse os aparelhos. Ele não vai acordar, Ana. É melhor deixar ele partir, disseram com voz fria. Mas Ana não conseguia aceitar. Todas as noites, ela se ajoelhava ao lado da cama do filho, segurando sua mãozinha fria e sussurrando: meu Deus, se o Senhor é real, me mostre um sinal. Eu não posso perder meu menino. Até que uma vizinha, que havia sido curada de uma depressão profunda na Universal, a convidou: vem comigo domingo. Lá, Deus responde. No primeiro culto, Ana chorou do início ao fim. Quando o pastor fez o apelo para quem precisava de um milagre, ela levantou a mão trêmula. Uma obreira, a irmã Marta, se aproximou e orou com ela, impondo as mãos sobre sua cabeça. Deus vai devolver seu filho, irmã. Não duvide, disse com uma convicção que Ana nunca tinha visto antes. Naquela noite, ao chegar ao hospital, algo estranho aconteceu. Enquanto ela lia um salmo em voz baixa, os dedos de Pedro mexeram levemente. Ana gritou de susto e chamou a enfermeira. Ele se mexeu. Ele se mexeu, repetia, sem acreditar. A equipe médica veio correndo, checando os monitores. É só um reflexo, disseram, mas Ana sabia, aquilo era diferente. Era uma resposta. Nos dias seguintes, Ana não faltou a nenhum culto. Levava fotos de Pedro, pedia oração, chorava no altar. Até que, na quarta-feira da semana seguinte, durante a corrente de milagres, o pastor parou no meio da mensagem e apontou para ela: tem uma mãe aqui cujo filho vai acordar. Deus está dizendo: levanta-te, menino. A igreja inteira explodiu em glórias, e Ana caiu no chão, abalada pelo espírito. Na manhã seguinte, quando entrou no quarto do hospital, Pedro abriu os olhos. Fraco, confuso, mas vivo. Os médicos ficaram boquiabertos. Isso não tem explicação científica, admitiu um neurocirurgião, enquanto Ana abraçava o filho, molhando seu rosto de lágrimas. Mamãe, eu sonhei com um homem de roupa branca. Ele disse que eu ia voltar para você, murmurava Pedro, ainda grogue. Hoje, Pedro tem 10 anos, corre, brinca e não tem nenhuma sequela do acidente. Ana se batizou nas águas e se tornou uma intercessora na igreja. Se Deus ressuscitou meu filho, ele pode fazer qualquer coisa, testifica toda vez que pode, mostrando fotos do antes e depois, enquanto a congregação chora e glorifica a Deus. E assim, como Lucas e Rafael, Ana e Pedro se tornaram mais uma prova de que, onde a fé é verdadeira, os milagres não são exceção, são a regra. Porque na Universal, não se prega uma religião, se vive um relacionamento com um Deus que não mudou. Ele ainda abre os céus, ainda seca lágrimas, ainda escreve histórias que a medicina não explica, mas que a fé entende. E a cada testemunho, a pergunta fica no ar: qual será o próximo milagre? Porque ali, entre aquelas 4 paredes, o impossível é só uma palavra que Deus gosta de apagar. No mesmo domingo em que Ana compartilhava seu testemunho, no fundo da igreja, uma mulher chamada Marisa apertava contra o peito uma ultrassonografia amassada. Havia 3 meses, os médicos tinham dado o veredicto: seu bebê, ainda em seu ventre, nasceria com uma malformação rara no coração.
Não há cirurgia que conserte isso, disseram com frio profissionalismo. Prepare-se para o pior. Marisa não chorou na frente deles. Guardou a dor dentro de si como quem esconde uma faca cortante, perigosa, mas que só feriria ela mesma se deixasse escapar. Naquela noite, porém, dentro do carro estacionado na frente do hospital, desabou. Senhor, o senhor vê isso? É a minha filha. Eu não posso perder ela também, gritou, lembrando do filho mais velho, morto em um assalto 2 anos antes. A dor era como um poço sem fundo, e ela sentia que estava afundando de novo. Foi quando uma voz no rádio cortou seu desespero. Um pastor da Universal falava sobre o Deus que ressuscita sonhos. Ele não muda. O que ele fez ontem, faz hoje, dizia a mensagem. Marisa não pensou 2 vezes. No dia seguinte, estava ali, na igreja, ajoelhada no altar, com as mãos tremendo sobre a barriga ainda pequena. Deus, o Senhor é o mesmo que abriu o Mar Vermelho. Se o Senhor curou aquele menino que a Ana falou, cura minha bebê, clamou entre lágrimas. As semanas passaram, e Marisa não faltou a um único culto. Toda terça-feira, ela estava na corrente de intercessão, com as mãos levantadas, declarando: o coração da minha filha está perfeito em nome de Jesus. Alguns irmãos oravam com ela, impulsionando sua fé. Outros, que já tinham visto milagres ali, lhe diziam: segura a palavra, irmã. Deus já respondeu. Quando o dia do parto chegou, Marisa entrou na sala de cirurgia com uma Bíblia debaixo do travesseiro e um versículo escrito na testa: pelo seu ferimento, fomos sarados. Isaías 53:5. Os médicos, céticos, preparavam-se para o pior. Mas quando a pequena Sofia nasceu e seu primeiro choro encheu a sala, algo inesperado aconteceu. O cardiologista, depois de examiná-la em silêncio, olhou para Marisa com os olhos arregalados. Não tem nada. Absolutamente nada. O coração dela está normal. Marisa não precisou perguntar 2 vezes. Sabia. Enquanto a enfermeira colocava Sofia em seus braços, ela sussurrou: obrigada, Jesus. Eu sabia que o Senhor não ia me deixar sozinha. Naquela noite, de volta à Universal, ela subiu ao altar com a bebê no colo, a ultrassonografia antiga em uma mão e o laudo novo na outra. Olhem o que Deus fez, gritou, e a igreja explodiu em glórias. Até os visitantes, aqueles que tinham vindo só por curiosidade, sentiram algo arder dentro do peito. Porque ali, entre aquelas paredes, não era só sobre curas físicas. Era sobre corações partidos sendo restaurados, sobre famílias destruídas sendo reunidas, sobre pessoas que chegavam arrastando culpas e saíam leves, como se tivessem deixado um fardo invisível no altar. Como o caso de Carlos, um homem que por anos se afogou em álcool depois que a esposa o deixou, levando os 2 filhos. Ele chegou à igreja fedendo a cachaça, com as mãos trêmulas e os olhos vermelhos de tanto chorar. Não tenho mais nada, confessou ao pastor, que o abraçou sem julgamento. Você tem a Deus. E Ele tem um plano para você. Carlos não acreditou de primeira. Mas começou a frequentar os cultos, mais por não ter para onde ir do que por fé. Até que, numa noite de sexta-feira, durante a oração pelos necessitados, sentiu algo queimar dentro dele. Não era dor. Era como se uma mão invisível arrancasse suas amarras. Naquela hora, ele jogou a garrafa que escondia no bolso no lixo e nunca mais bebeu. 2 meses depois, sua ex-esposa, surpresa com a transformação, permitiu que lhe visse os filhos. Hoje, eles almoçam juntos todo domingo, e Carlos é um dos obreiros mais dedicados da igreja. Deus não só me tirou do lixo, Ele me deu uma família de novo, diz, com a voz embargada. E assim, a cada semana, a Universal continua sendo um lugar onde o sobrenatural se torna natural. Onde uma mãe recebe de volta o filho que os médicos desistiram, onde um bebê nasce com um coração que a ciência não explica, onde um bêbado se torna pai de novo. Porque ali, não se trata de sorte ou coincidência. Trata-se de um Deus que ainda fala, ainda age, ainda escolhe se revelar através daqueles que, como Ana, Marisa e Carlos, ousam crer que Ele é quem diz ser. E enquanto o último glória a Deus ecoa pelas paredes, alguém no fundo da igreja segura um exame médico entre as mãos trêmulas, ou uma foto de um ente querido perdido, ou uma conta que não tem como pagar. E sussurra, com a fé ainda pequena, mas viva: se Deus fez por eles, Ele pode fazer por mim. Porque na Universal, o milagre não é uma história que se conta.
é uma história que se vive. E a próxima página está prestes a ser escrita. E então, o milagre se completa. O exame entre as mãos trêmulas daquele que anunciava uma doença sem cura agora carrega um selo vermelho, negativo. A foto do filho perdido é abraçada contra o peito, enquanto o telefone toca com sua voz ao outro lado da linha: Pai, eu voltei. A conta impossível de pagar é rasgada, substituída por um envelope anônimo com o valor exato, e uma nota: Deus proveu. Não foi sorte. Não foi acaso. Foi a mesma fé que fez Ana segurar o filho que os médicos declararam morto no parto, mas que chorou ao ouvir sua voz chamando-o de volta à vida. Foi a mesma ousadia de Marisa, que, após anos de infertilidade, abraçou o bebê cujo coração inexplicável para a ciência batia forte, como se Deus o tivesse esculpido com suas próprias mãos. Foi a mesma graça que transformou Carlos, o bêbado que trocou a garrafa pela responsabilidade de ser pai de novo, quando todos já o tinham desistido. No fundo da igreja, aquele que sussurrou se Deus fez por eles. Agora ergue as mãos, não mais com dúvida, mas com certeza. Porque o milagre não é um privilégio de alguns, é uma promessa para quem persiste. Não é uma história que termina, mas uma que recomeça a cada amém pronunciado com lágrimas, a cada passo dado mesmo quando o caminho parece escuro. A lição: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os que escolhem crer. Não importa se sua fé é do tamanho de um grão de mostarda ou se suas mãos tremem ao orar. O que importa é que, como Ana, Marisa e Carlos, você se recuse a aceitar o impossível como resposta. E enquanto a última nota do hino se dissipa no ar, uma verdade ecoa: o próximo milagre tem seu nome. Basta estender as mãos, fechar os olhos e repetir, não como um pedido, mas como um decreto: aqui, Deus também vai agir. Porque na Universal e na vida os milagres não são contados. São vividos. E o seu está apenas começando.